Nós temos, atenção, a informação que diz respeito ao ministro que aparece em tela, Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, que você já viu semanas atrás com a gente aqui no noticiário, aqui no Live CNN, um caso envolvendo outras questões de assédio que já estão sendo investigadas e tratadas. Agora, a informação é que o nome do ministro também aparece em outra investigação, em outra suspeita. O Supremo Tribunal Federal autorizou que a Polícia Federal investigue-o no inquérito que apura suspeita de venda de sentenças. Ontem mesmo a gente te contou, já tínhamos exposto aqui, compartilhado o nome de um outro ministro, nesse quesito de venda de sentenças. O fato é que agora, a novidade, Theo Cury ficou sabendo e traz pra gente, é a inclusão do nome de Marco Buzzi. O que acontece neste momento? Theo, bem-vindo. Valeu, Elisa. Bom dia para você. Ótima sexta-feira para quem acompanha a gente. É uma decisão do ministro Cristiano Zanin autorizando a Polícia Federal a investigar o ministro do Superior Tribunal de Justiça que está afastado, Marco Buzzi, por suspeita de venda de sentenças. O ministro Cristiano Zanin é no Supremo Tribunal Federal o ministro responsável por uma série de investigações que dizem respeito a esquemas de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Ontem a gente trouxe a informação aqui de que o ministro havia autorizado, num outro caso, também um aval à Polícia Federal para investigar um outro ministro, o ministro Moura Ribeiro, também por tentativa, num esquema de suspeita de venda de sentenças. Então são duas apurações diferentes que tramitam paralelamente a partir de agora lá na Polícia Federal, que vai apurar essas suspeitas de venda de sentenças. Polícia Federal que vem atuando nesse caso já há bastante tempo, são várias as frentes de tramitação de vendas de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Esse é um ponto importante, porque até recentemente já havia suspeitas de integrantes de gabinetes de ministros no Superior Tribunal de Justiça que estavam suspeitos de terem participado dessas vendas de sentenças. Mas nunca tinha chegado a investigação a algum desses ministros. O que se tem nesse momento? Primeiro, uma abertura de investigação, uma autorização para investigação de ontem do ministro Cristiano Zanin, autorizando a Polícia Federal a investigar o ministro Moura Ribeiro, e agora um novo ministro deve ser investigado pela Polícia Federal, que é o ministro Marco Buzzi. O ministro Marco Buzzi, ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, assim como o colega, o Moura Ribeiro. E o Marco Buzzi, ele está já há alguns meses afastado do STJ por outro caso de acusações de crimes sexuais contra ele por mulheres que o denunciaram. Denunciaram ele ao Superior Tribunal de Justiça e o denunciaram também ao Conselho Nacional de Justiça. Isso a gente já tem acompanhado. Há uma investigação, uma sindicância em tramitação no Superior Tribunal de Justiça com expectativa de ser julgada essa sindicância agora no mês de agosto. Então, soma-se a isso uma investigação, uma apuração administrativa no STJ, essa investigação agora criminal. Não é a única investigação criminal, porque no Supremo Tribunal Federal há também uma investigação criminal contra o ministro Marco Buzzi, justamente por essas denúncias de crimes sexuais contra ele por essas mulheres. Por quê? Contra o ministro Marco Buzzi há a sindicância no STJ, que é um processo administrativo que pode levar a uma punição, uma sanção disciplinar. Em último caso, ele pode ser retirado do STJ. Isso abre uma nova indicação para o presidente da República. Ao mesmo tempo em que há essa sindicância no STJ, há também um inquérito criminal no Supremo Tribunal Federal que está sob a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, também sobre essas suspeitas de crimes sexuais. Então, a partir de agora, com uma nova frente de investigação, dessa vez por venda de sentenças, há uma nova frente contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Porque no gabinete do Cristiano Zanin estão concentrados esses casos que dizem respeito a um suposto esquema de vendas de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Então a gente tem publicamente dois nomes, portanto. Até foi ontem que nós expusemos aqui para vocês com
a apuração do Matheus Teixeira. A gente tinha contado para vocês inicialmente isso, a existência de um nome. E você vê que fantástico que é esse trabalho de apuração e esse existir ao vivo aqui com vocês, né? Que aí o nosso analista Theo Cury também foi avançando em mais questões, agora com a existência do nome de Marco Buzzi, que já havia tomado conta do noticiário, em cima de tudo isso que o Theo já explicou a respeito de assédio e as denúncias internamente no trabalho. Ô Theo, até a título de curiosidade, para quem eventualmente não tenha tanta intimidade com o juridiquês, o STJ não é um subordinado do STF, né? Mas o STF é uma instância superior, são tribunais que têm uma particularidade diferente. Ambos importantes. Ambos importantes. O Supremo Tribunal Federal é a maior instância da justiça brasileira, ele é a cúpula do judiciário brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal extremamente importante, que trata sobre inúmeros assuntos, inclusive sobre casos criminais. Então, no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, são investigados desembargadores, são investigados conselheiros de tribunais, são investigados, por exemplo, governadores dos estados. Então, o STJ, para além de uma série de assuntos relacionados à área civil, tem também uma série de processos importantíssimos na área criminal. E aí, o STJ, entre outras coisas, trata desses assuntos criminais, é o foro por prerrogativa de função de governadores, por exemplo. Então, os governadores de estado são investigados perante o Superior Tribunal de Justiça. Você vai se lembrar, por exemplo, no caso Marielle, quando o caso Marielle sobe para Brasília, sobe primeiro para o Superior Tribunal de Justiça por uma menção ao Domingos Brazão, que à época era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tinha um foro por prerrogativa de função no STJ, por isso o caso foi para lá. Depois vai para o Supremo, a partir do momento que é uma menção ao irmão dele, o Chiquinho Brazão, que à época era deputado federal. O deputado federal tem foro no Supremo, então os tribunais, o STJ falou assim, olha, isso aqui não vai ficar por aqui porque tem um deputado. Sim. Então tem que ir também para o Supremo Tribunal Federal, e foi por isso que o caso partiu para o Supremo. Dando só um exemplo de como esses casos vão sambando e vai acontecendo essa dança das cadeiras processual. Então, o que a gente tem nesse momento são 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, sendo, a partir de agora, investigados pela Polícia Federal por suspeita de venda de sentenças. Muito importante que você explique, porque naturalmente a sociedade olha o STF como, uau, e porque de fato é a nossa última, né? É o último andar, acima do STF, no caso, não tem ninguém. Mas não que exatamente o STJ seja um subordinado, é só Inclusive, até o STJ tem o triplo de ministros do Supremo, tem 33 ministros, tem uma quantidade de processos muito grande, o Supremo tem 1/3 dele, né? Tem 11 ministros só, agora com 10, mas tem o holofote virado muito grande no noticiário, na população, por conta de assuntos que ganharam o espaço no STF ao longo dos últimos anos. 2 do STJ, até todos os outros, até que se prove o contrário, estão ali seguindo seu trabalho, né? É importante você falar que é o triplo, porque é muita gente que segue fazendo seu trampo e são apenas, pelo menos por enquanto, 2 nomes que apareceram no noticiário. Theo Cury, muito bom, obrigada por ter explicado. Valeu. Já tem mais Theo Cury aqui com a gente para explicar sobre este Breaking News ou sobre os outros assuntos que vão surgir e os que já estão previstos.